Gotas de Virtude. O seu tempo de crescimento em virtude. E o nosso Gotas de Virtude de hoje tem o seguinte tema: Deus tem uma promessa para você. Efésios 1, verso 13, na parte B, diz o seguinte: E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Qual o tempo nós estamos vivendo hoje? Quais as diferenças entre os tempos? Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo hoje para que a gente possa, minha amiga virtuosa, se alinhar a todas as promessas que Deus tem para nós. No Antigo Testamento, era o tempo que Deus ele estava sobre o povo. Era o tempo da lei. Tinha os profetas que traziam ali a mensagem do Senhor, mas Deus estava sobre o povo. Quando ele envia Jesus, e Jesus anda sobre a terra, Jesus está na terra. Ele é um Deus que está em forma de homem andando na terra. Nós temos o Deus conosco. Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Mas não para aí. Jesus ele volta ao Pai. Nós conhecemos a história. Ele morre pelos meus e pelos seus pecados. Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele volta ao Pai. Mas antes de voltar, ele promete o Espírito Santo, que é Deus em nós. João 14, os versos 16 e 17 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. O Espírito hoje, o Espírito Santo hoje é o Deus que está na terra, mas ele não está mais da forma de Jesus, que ele estava entre as pessoas. Hoje o Espírito Santo ele está em nós. Em quem, Vanessa, que ele está? Aí nós voltamos no verso de Efésios 1,13. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. Hoje o Espírito Santo, ele está dentro, ele vive nas pessoas que creem em Cristo. Ele habita dentro de nós. Hoje nós somos a casa, hoje nós somos a morada. Nós escutamos inúmeros louvores a respeito disso aí. Mas o que nós precisamos ter hoje muito claro dentro de nós, que é a gota de virtude desse texto? O Espírito Santo está habitando em mim? Eu preciso, minha amiga, eu preciso ter essa resposta. Porque se eu não tenho essa resposta, eu vou dar um passo para trás e vou declarar novamente, mais uma vez, não importa quantas vezes nós façamos isso. Nós precisamos fazer isso a vida toda. Declarar que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Em Romanos 8,16, nos explica porque Ele habita com vocês, estará em vocês. O Espírito Santo, ele testifica, é o que diz em 8,16, ele testifica que somos filhas de Deus. Então, o que eu quero te falar nesse dia desse devocional do Gotas de Virtude? Que nós chegamos numa época na nossa vida que nós precisamos ter algumas certezas. Nós precisamos ter essa certeza de que somos filhas de Deus. Nós precisamos ter essa certeza que o Espírito Santo, ele habita em nós. Por quê? Porque é através dessas certezas que nós vamos avançar.
O Espírito Santo dentro de nós, ele nos traz direção, ele nos traz transformação, ele nos traz arrependimento. A Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não existe obra na nossa vida sem o Espírito. Então, nós precisamos ter estas certezas. Jesus, ele deixou o Espírito Santo. Então, nós discernirmos que hoje nós vivemos no tempo do Deus Espírito Santo na terra. Cremos em Cristo, reconhecemos, glorificamos, mas nos relacionamos hoje com o Espírito. Nós precisamos buscar o Espírito, nós precisamos desejar o Espírito, nós precisamos conversar, clamar, agradar ao Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos para algumas áreas das nossas vidas, ou nós não vemos algumas transformações, nós precisamos dar um passo para trás e ver: será que eu estou realmente nesse relacionamento com o Espírito? Será que o Espírito Santo está testificando dentro de mim que eu sou filha de Deus? Porque se o Espírito Santo está em mim, eu vou dar frutos, eu vou avançar, eu vou ter uma vida transformada. E eu quero orar hoje com você nesse sentido. Em qual sentido, Vanessa? De que nós possamos ter essa convicção profunda que o Espírito Santo habita em nós. Vamos orar? Ora comigo nesta hora. Pai, nós queremos te pedir o teu Espírito. Senhor, nós queremos declarar, seja pela primeira, pela segunda, pela 10ª, pela 1000ª vez, Senhor, que nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz e nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E através, Senhor, dessa crença, nós podemos ter o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, como o Senhor nos prometeu. Pai, nós cremos em Jesus e nós recebemos o teu Espírito nesta hora, em nome de Jesus. Nós oramos e no momento da gratidão eu quero agradecer, sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. A palavra diz que nós temos um Consolador. O Espírito Santo, ele se compadece das nossas fraquezas. Nós não estamos sozinhas. Isto é uma mentira do inimigo. Nós temos o Espírito Santo em nós e nós somos gratas pela doce presença do Espírito Santo. Eu quero te trazer um desafio nesse Gotas de Virtude de hoje. A partir de hoje, nas suas orações, você vai clamar pelo Espírito. Você vai falar: Espírito Santo, habita em mim. É uma oração que eu sempre faço, minha amiga. Até hoje, tem 20 anos de evangelho, eu faço essa oração até hoje. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo na minha vida. Espírito Santo de Deus, habita em mim. Nós não podemos nunca parar de desejar o Espírito Santo de Deus. E eu quero te desafiar a começar a colocar essas frases no seu dia, nas suas orações, na sua mente, na sua boca, até que ela se torne um desejo profundo pelo Espírito Santo. E eu quero te pedir, nesse momento final, compartilha esse Gotas de Virtude precioso, virtuoso, valoroso com mais pessoas nesse dia. E um beijo no seu coração.